Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Já terminou o Eurogrupo desta quarta-feira. Os parceiros e a Grécia, ou o governo grego, só voltam às negociações depois do referendo de domingo. O governo grego disse estar disponível para aceitar as condições dos credores e pede um novo empréstimo. Numa segunda carta enviada por Alexis Tsipras hoje, Atenas faz apenas ligeiras alterações às condições impostas pela Troika. Os responsáveis europeus já reagiram. Alexis Tsipras está preparado para aceitar todas as condições apresentadas pelos credores no fim de semana passado, com ligeiras alterações. O objetivo do primeiro-ministro grego passa por garantir o prolongamento do atual resgate e um novo empréstimo. Numa segunda carta enviada esta terça-feira aos líderes da Troika de credores, Jean-Claude Juncker, Mário Draghi e Christine Lagarde, Tsipras pede a extensão do programa que já expirou e pede um novo empréstimo de 29,1 mil milhões de euros. Na carta, Tsipras mostra-se disponível para aceitar as exigências feitas relativamente ao IVA, mas com uma alteração: manter o desconto de 30% para as ilhas gregas. Quanto à polémica reforma do sistema de pensões, Tsipras recua e pede agora que entre em vigor em outubro. Antes, defendia que só entrasse em vigor em 2022. Também pede que o subsídio de solidariedade especial atribuído aos pensionistas seja gradualmente eliminado, mas mais lentamente do que o exigido pelos credores, que querem a eliminação progressiva até final de 2019. O governo helénico também admite implementar as recomendações da OCDE sobre os setores do turismo e da energia. Bruxelas já explicou a decisão desta terça-feira do Eurogrupo. As regards extension of the EFSF program, the decision has been taken by Eurogroup not to extend the program because it also was not technically and legally feasible to do it within a matter of few hours, which had remained until the program expired on 30th of June. Dombrovskis admite que a carta de Tsipras está a ser analisada, mas passa para o Eurogrupo uma decisão sobre as novas propostas. Os principais responsáveis europeus continuam a dizer que a porta mantém-se aberta para um entendimento. I'm in permanent contact with the Greeks and other authorities. Mas Schäuble admite que as cartas de Tsipras não foram esclarecedoras. Haben ja dann gesagt, die Tür bleibt offen. Wir sind natürlich jederzeit zu Gesprächen bereit. Deswegen, wenn jemand Gespräche wünscht, wir führen die. Wir haben auch gestern Abend eine Telefonkonferenz gehabt, die ist aber einigermaßen ergebnislos dann abgebrochen worden, weil es dann ein bisschen verwirrend war, was ist denn eigentlich gemeint und was ist gewollt. Dann wurde gesagt, es wird ein zweiter Brief geschrieben, der ist inzwischen eingetroffen, der hat aber auch nicht für mehr Klarheit geschafft. O referendo à permanência grega no euro acontece no domingo e Angela Merkel deixou o aviso. Die Abhaltung eines Referendums ist ein Akt demokratischer Souveränität Griechenlands. Es ist das legitime Recht Griechenlands, das zu tun, wann immer sie es wollen, worüber immer sie es wollen und mit welcher Wahlempfehlung der Regierung auch immer. Aber um es genauso klar zu sagen, es ist ein ebensolcher Akt demokratischer Souveränität der anderen 18 Mitgliedstaaten der Eurogruppe, zu der griechischen Entscheidung ihrerseits eine angemessene Haltung zu entwickeln. Uma sondagem recente mostra que a maioria dos gregos votaria não às condições exigidas pelos credores para finalizar o atual programa e desbloquear a última tranche. Eduardo Cabrita, Nuno Encarnação e Raul Almeida são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde a todos. Nuno Encarnação, soubemos há pouco que o Eurogrupo já terminou e termina para só ser retomado na próxima segunda-feira, já depois do referendo. Queria uma primeira análise a esta decisão de se avançar com o referendo. Bom, boa tarde a todos. A primeira análise para mim é que não faz sentido, com sinceridade, qualquer referendo. Isto é, porque este governo foi eleito há 5 meses, está mandatado para ter legitimamente um mandato durante 4 anos à frente do governo grego e não percebo porque é que um governo está legitimado pelo povo, apesar de ter sido 36% e não uma maioria absoluta como toda a gente julga, não 36%, mas depois há uma geração que lhe conferiu a maioria absoluta em coligação com a extrema-direita, mas tem um mandato suficiente e democrático para
fazer o que entender. Por isso, eu não percebo, acho que do ponto de vista político é uma coisa que não se consegue perceber isto. Esta jogada do referendo é mais um adiar, é mais um pedir ao povo para estar junto deles ou contra eles, por isso agora vamos ver, mas vale a pena também perceber isto. Quer dizer, se as pessoas que forem consultadas disserem, sim senhor, queremos ajuda, o que é que estes senhores estão lá a fazer? Porque deixam de ter essa razão. Alexis Tsipras disse que, ou deu a entender que se isso fosse o caso, que provavelmente se demitia. Mas eu já disse tanta coisa que eu mas já não isso não acredito em mudar o nada. sentido Tenho dificuldade do em voto. acreditar em alguma coisa que ali seja dita, porque o que é dito a uma hora é desdito 2 horas depois. Eles gostam muito de brincar ao Twitter e é por aí que fazem a política toda. E eu tenho, com sinceridade, tenho muita desconfiança na palavra do Sr. Tsipras. Agora, há outra questão que vale a pena colocar em cima da mesa, que esta é factual, puramente factual, que é a velha questão. A Grécia está melhor ou pior do que há 5 meses atrás? Está pior. E de quem é a culpa? É do governo que lhe foi conferida a governação da Grécia. Por isso, se nós perguntamos isto aos gregos, que era esta a pergunta que se devia fazer, os senhores vivem melhor agora ou viviam melhor há 5 meses atrás? Na altura, já com medidas de austeridade fortíssimas, mas a economia estava a dar a volta. Obviamente também em Portugal durante 2 anos houve recessão com as medidas que nós tivemos, mas depois felizmente, e agora se prova, Mas ali um o que aconteceu. emagrecimento substancial do Muito PIB, maior, bastante com mais superior ao... dificuldades. Mas a pergunta que nós fazemos, que se pode fazer agora, é se as pessoas vivem melhor agora ou não. E se vivem pior é porque este governo não sabe e é incompetente para governar aquele país. É a conclusão que eu posso tirar, não tenho mais nenhuma. Dr. Cabrita, sobre a pergunta do referendo, a pergunta é se os gregos concordam com o acordo proposto pelos parceiros europeus. A Europa já veio dizer que a pergunta que está, apesar desta ser a pergunta oficial, que a pergunta a que os gregos vão responder é se querem ou não ficar no euro. O que é que se vai votar, na sua opinião, no domingo, então? Bom, veremos provavelmente na segunda-feira e nos dias seguintes. Não é o resultado, é o que é que acha que... Não, mas veremos, mas só aí é que veremos. Nós acho que estamos perante um lamentável jogo de sombras e trágico para a Grécia e para a Europa. Eu acho que houve, sobretudo no final da semana passada, depois de alguma expectativa de uma aproximação de posições, eu não compreendo a posição final das ditas instituições. É absolutamente absurdo a última proposta europeia estar a querer discutir questões que são naturalmente criticáveis e haverá opções diferentes, mas que são legítimas num plano daquilo que é a oferta de medidas de política interna, num quadro, aliás, propondo déficits primários, saldos primários, muito superiores àqueles que Portugal terá nos próximos anos. Mas estarmos a discutir se o IRC sobe para 28% ou 29%, ou estarmos a discutir o IVA da restauração, só para falar de 2 questões que até não parecem estranhas, não é, para o debate português. Se é por isto que não há acordo, parece-me que a questão do calendário da implementação da Grécia querer implementar apenas em outubro. Parece-me que isto é lamentável. Também a decisão de convocar um referendo, sendo política e constitucional e legítima, enfim, de um ponto de vista de soberania legítima, não é? É também uma forma muito estranha de funcionar num quadro de diálogo. E, portanto, eu acho que há aqui uma gravíssima derrota da Europa. Eu acho que há um processo de transformação e em que, neste caso, está posto em causa pela estratégia do governo grego, mas também por aquilo que é a alegria de alguns extremistas europeus. Obviamente, por exemplo, a posição que os Estados Unidos têm manifestado de grande preocupação relativamente ao evoluir da situação não corresponde em nada àquilo que são posições lamentáveis como os sucessivos... Mas é mais fácil não tendo que lidar com os parlamentos nacionais. Pois, é verdade. Como os sucessivos twitters do Ministro das Finanças, violando a regra de não diferenciação de posições do Ministro das Finanças finlandês, que escrevia abundantemente coisas lamentáveis. Por outro lado também, é preciso esclarecer e aquilo que vinha sendo dito no quadro nos bastidores, mas que hoje é expresso pelo Ministro do Orçamento francês, que é a posição de países como Portugal por razões ideológicas e eventualmente política interna, uma posição de bloqueio ao encontrar de soluções. E, portanto, eu não vejo, não sei o que é que vai acontecer. Acho que parece-me que neste momento
a linha ortodoxa europeia está em campanha eleitoral num processo que visará provavelmente derrubar o governo grego. Bom, estes processos de soberania limitada víamos em Moscovo relativamente aos países de leste ou relativamente a países vizinhos como a Finlândia e, portanto, eu acho que para eu que sou um europeísta e que defendo que nos últimos anos o que tem havido é um déficit de Europa, não vejo com muita preocupação este processo. Eu acho que neste momento seria desejável o mínimo de ingerência e permitir que os gregos, num processo que é estranho, todo ele, mas que expressassem o seu ponto de vista. Bem, o que é que vai acontecer a seguir? Não sei, eu gostaria que daqui a uns meses houvesse Europa e houvesse Grécia na Europa e não estivéssemos naquilo que o diretor do Guardian esta semana dizia, a Eurozona pode estar no seu momento Sarajevo, que foi visto com leviandade e levou à tragédia que ainda hoje estamos a pagar, que é a Primeira Guerra Mundial. Sobre esta questão ainda, Angela Merkel no Parlamento, e estávamos a ver há pouco essas declarações, dizia que o referendo de Almeida era uma arma, um mecanismo, um instrumento democrático que pode ser utilizado em qualquer altura, mas acrescentou a Europa e os outros Estados-membros têm direito também a dar uma resposta proporcional a este referendo. O que é que isto quer dizer na prática? Eu acho, antes de mais, boa tarde a todos, eu acho que isso quer dizer exatamente o que a senhora Angela Merkel disse, portanto, a Grécia é perfeitamente soberana, é um Estado soberano, não há nenhuma, isto é uma construção, uma elaboração que se faz, não há nenhuma ingerência, nem nenhuma tentativa de ingerência no governo da Grécia. A Grécia tem um governo legitimamente eleito, é uma democracia até agora que funciona e tem um rumo que, pelo facto de não ser bom, não é mau por ser condicionado por forças externas. Portanto, acabemos com esse mito. Isto é o fruto de uma decisão eleitoral dos gregos, com o governo grego à frente, num rumo que trouxe os gregos e a Grécia até este ponto. Se me pergunta, acha que os gregos devem pagar pelas escolhas eleitorais que fizeram? Não, a este ponto, obviamente que não se deseja aquilo que estamos hoje a ver, não se deseja ver os reformados sem poderem receber as suas reformas, ver as pessoas num pânico inimaginável com as suas contas bancárias, com os seus pertences, com a sua alimentação e sobrevivência. Portanto, nada disto é desejável, nem nada disto pode ser encarado como uma punição por um voto menos responsável, mas que também tinha condições atenuantes na altura, dado o desespero em que o povo já se encontrava. O que é que acontece? O Estado é soberano, o referendo é legítimo, não é compreensível do meu ponto de vista. É uma tentativa, mais uma manobra do Sr. Tsipras e do Sr. Varoufakis para já não se sabem o quê. Eu quando olho para a situação grega, nós vemos os atores da política grega perdidos em situações que levam a decisões radicais e extremistas. Mas é desnorte ou é estratégia? Porque há quem diga que isto é uma estratégia e, efetivamente, o desenho que chegou ao final... Se for uma estratégia, Alexandre, vai-me permitir, uma estratégia, eu habituei-me, e todos nós em política, em tudo, nos habituamos que uma estratégia deve conduzir a um determinado objetivo e a um determinado fim. Se for uma estratégia, é porque temos um grupo de políticos suicidas que querem levar a Grécia ao colapso. E aí estão a consegui-lo com total sucesso. E aí há uma estratégia de sucesso. Se não for este objetivo, se o objetivo não for a destruição da Grécia, pensando, e eu até admito, porque há forças tão anti-europeístas, que veem a Europa como um mal tão grande, que o impacto negativo que isso possa ter na Europa possa ser um objetivo em si próprio. Agora, sacrificando todo um povo. Eu não quero pensar em Tsipras e Varoufakis, para além de maus políticos, com más decisões, fortemente irresponsáveis e que devem ser penalizados nas urnas, como é normal numa democracia, não os quero ver como os loucos que querem arrastar um povo para o caos absoluto, tentando com isso imprimir uma dinâmica negativa na Europa. Agora, esclarecer uma coisa, eu tenho ouvido o Dr. António Costa, tenho lido sobre o Dr. António Costa, sobre o que têm sido as reuniões do Partido Socialista, ouvi agora aqui o Eduardo Cabrita. Há aqui uma coisa que deve ser assumida e que nós temos de dizer claramente. O Dr. António Costa, parece-me, em relação a isto da Grécia, eu lembro-me, todos nós nos lembramos, víamos muito aqueles labirintos em que se punha um ratinho branco simpático no meio do labirinto e o ratinho começava a dar cabeçadas e não saía do labirinto, ficava ali.
é como está o Dr. António Costa neste momento. E é lamentável que tente responsabilizar o Primeiro-Ministro de Portugal, o governo português, por aquilo que está acontecendo na Grécia. Foi o governo Eu francês que acredito, olha, se o governo francês o disse, fez mal, é uma ingerência e é uma irresponsabilidade. Nenhum líder europeu, não estou a falar de governos mais ao centro, mais à direita, mais à esquerda, o que quer que seja, nenhum líder europeu consciente quer o pior para a Grécia. As únicas pessoas que têm provocado mal conscientemente à Grécia são o Sr. Tsipras, o Sr. Varoufakis, os extremistas de direita que os acompanham no governo e quem está ao lado deles dando gás e dando força a este tipo de decisões deslocadas. Portanto, não há nenhum governo europeu. Eu não digo isso do governo francês e temos o Sr. Hollande à frente, que é como todos nós sabemos. Agora, não me passa pela cabeça que o Sr. Hollande queira alguma coisa de mal para a Europa, ou que o ministro que falou, que nem sei quem é, não tem relevo suficiente sequer para figurar no meu espaço de memória, mas não acredito que queira algum mal para a Europa. Nenhum governante europeu consciente que está comprometido com o projeto europeu quer mal para a Europa. Agora, o que quer é regras e a Europa só funcionará, só sobreviverá e só será um projeto viável se houver regras. Agora, não pode haver uma implosão, um ataque permanente às regras que permitem à Europa prevalecer no futuro. Isso não. Na Encarnação, um pouco na senda daquilo que têm sido as posições assumidas pelos países, como é que comenta as declarações do Presidente da República que disse, no fundo, que era bom que a Grécia ficasse, não ficar há mais de 18? Não é uma declaração talvez mais ligeira do que o que o assunto merecia? É um exercício meramente matemático. E com certeza que acertou, porque todos nós concordamos com esse desfecho, que havendo menos um ficam tantos. Não interpreto nada demais. Acho que ninguém deseja que a Grécia saia, com sinceridade, não. E aquilo que o Raul estava a dizer, eu também subscrevo. Ninguém deseja que a Grécia saia, mas que tem sido difícil manter, tem sido difícil por culpa do próprio governo grego. E sobre as responsabilidades, eu gostava de voltar aqui a este ponto, sobre as responsabilidades da Europa, obviamente que já se notou aqui a dificuldade que é para negociar com um governo que talvez até no fundo tenha uma ideia diferente para a permanência da Grécia na zona euro, isso ainda não está absolutamente claro, mas do lado europeu, porque eram dois lados a negociarem. Já houve governos mais moderados na Grécia e há essa crítica que é feita à posição dos parceiros sobre até que ponto é que não foram os parceiros europeus que foram empurrando governo atrás do governo até chegarmos ao Syriza para o poder e depois agora não está a saber lidar com o problema criado pela própria Europa. Vamos lá ver, todos os governos anteriores a este, de uma maneira ou de outra, concordaram com medidas de austeridade e concordaram com planos de resolução dos problemas gregos. Mas não os implementaram. Não, foram implementando muitas das coisas que foram assinadas e só assim é que havia o desembolso financeiro, aliás, regras que nós conhecemos tão bem, infelizmente. Durante 3 anos foi as regras que nós tivemos também. Mas o que eu vejo aqui é uma coisa tão simples, é que o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis decididamente não pensam como esta Europa pensa. É que não há mais nada a dizer sobre isto. Quer dizer, se as pessoas não pensam como esta Europa pensa, se não concordam como esta Europa pensa o futuro da própria Europa, o que é que se há de fazer mais? Quer dizer, chega-se aqui a uma certa altura, ou eles recuam e dizem assim, pronto, então, já que não temos solução, ou saímos mesmo da Europa, ou vamos ter com a Rússia, ou então vamos cumprir aquilo que os senhores dizem, porque já não temos solução. Quer dizer, isto é a pior das soluções é esta. Mas é o que se tem visto. Quer dizer, eu não consigo ver na cabeça daqueles dois senhores, naquela liderança bicéfala, aliás, que o Bloco de Esquerda também experimentou durante uns tempos aqui em Portugal, que haja uma proximidade com o sistema europeu agora, de hoje em dia, e o futuro do sistema europeu. Não consigo perceber onde é que há aqui a proximidade. E este é o principal problema. Sem que isto se converja, não há nada a fazer. Eduardo Cabrita, esta ideia de que no domingo se pergunta aos gregos, isto dito pela Europa, de que este referendo significa se querem ou não permanecer no euro, a propósito disto também o economista João Ferreira do Amaral, que é um eurocético, como sabe, veio dizer que a Grécia tem que perceber que não tem economia para estar na zona euro. Volto a perguntar-lhe, acha que no domingo aquilo que se está a perguntar aos gregos é se eles se querem ou não ficar na zona da moeda única? Parece-me que obviamente não. Isto é o governo grego, de uma forma inepta e sem sentido nesta parte final, manifestou aquilo que era uma estratégia de estar na zona euro.
diferente, por exemplo, daquilo que é a posição do PCP, que diz coisas irresponsáveis como falar da saída de Portugal do euro, com consequências gravíssimas Mas não é mais para os consistente trabalhadores e para as empresas. Quem está a destruir a Europa é o Sr. Cameron, são os extremistas finlandeses, é a extrema-direita que será o partido mais forte do novo bloco de poder na Dinamarca. Esses são perigos. E, portanto, acho que uma visão... Mas porquê que a extrema-esquerda não é um perigo e a extrema-direita E, portanto, aqui há uma inépcia, porque, repare, eu tenho aqui ao contrário de outras forças, eu vi aqui, não tenho nenhuma simpatia pelo modelo, disse-o desde janeiro, e acho absolutamente sem sentido este referendo. Mas houve aqui uma tentativa de negociar no quadro do euro. A Europa é um espaço de solidariedade e de coesão política. Acho que há uma cegueira política, uma cegueira histórica e uma cegueira geográfica. Bom, talvez termos a Europa em quem tem mais peso seja alguém que é uma mistura de formação num país comunista e formação na ortodoxia protestante, talvez ajude a explicar esta corteza de vistas que tem marcado o destino europeu. Raul Almeida, muito rapidamente, ainda em relação aqui ao referendo, nesta altura aquilo que existe é uma indicação de que a maioria dos gregos votaria não ao acordo, com uma percentagem também muito significativa de indecisos, se não estou em erro, qualquer coisa como 46 versus 37 versus 17%, espero não estar aqui a enganar-me nas contas. Caso de facto vença o não, é o fim da Grécia no euro ou não? Eu ao contrário daquilo porque que até ver o Banco Central Europeu continua a dar dinheiro. Eu acho que o povo grego, obviamente, que no próximo domingo se vai pronunciar sobre se quer ou não quer continuar no euro. Não tenhamos dúvidas, nem podemos ter aqui visões cândidas sobre isto. Agora, a tendência das sondagens, se é que são fiáveis, todos nós, eu tenho sempre uma grande relutância... tendência que em Portugal as tendências estão a comentar sondagens. Agora, a tendência das sondagens é que o não está a descer, o sim está a subir e os indecisos se mantêm. Não sabemos se há trânsito aqui nos indecisos, mas, portanto, esta é a tendência. O que nos permite perspectivar a eventualidade, ou pelo menos dizer que o resultado para domingo estará em aberto. Eu acho que os gregos, infelizmente, e digo isto muito seriamente, com aquilo que estão a passar hoje, levantamento máximo de 120 euros das suas pensões. É bom que as pessoas e que os portugueses pensem, vejam... Mas o governo grego está a dizer que a responsabilidade dos bancos estarem fechados é dos parceiros europeus. Isso é mentira. E os gregos também têm televisão, também têm TV cabo, também têm satélites, têm internet e sabem que isso é mais uma mentira a juntar às muitas mentiras do governo grego. O que é que se passa? As pessoas vendo isto, vendo a perspectiva daquilo que lhes vai acontecer, que era o que teria acontecido em Portugal se insistíssemos em determinadas políticas. Não tenhamos dúvidas sobre isto. Nós estivemos à beira disto e salvámos-nos disto. E os gregos, ao verem isto, eu creio que ninguém quer o seu próprio mal para salvar a face e para embarcar na leviandade de um senhor trendy de Cascol Burberrys ou uma coisa qualquer do género. Deixa-me aproveitar o último minuto só para isto. Estamos a falar da vida das pessoas e de... Caso tenhamos uma mudança do sentido de voto, porque essa hipótese foi aberta por Varoufakis e por Tsipras, uma mudança na recomendação do voto, ou seja, o governo grego... O senhor Tsipras ainda hoje à tarde, não quer dizer que amanhã faça o mesmo, não é? Por isso mesmo estou a fazer a pergunta. Caso haja um apelo ao sim, porque as negociações evoluíram de alguma maneira, há legitimidade para este governo ficar depois do referendo? Eu acho que este governo, depois de tudo o que disse e não disse, e o contrário daquilo que disse e não disse, não tem legitimidade, porque eu acho interessante que apareça a dizer, e que temos aqui a esquerda lusa a dizer, eles estão a cumprir, eles estão em sintonia com aquilo que prometeram, eles não tergiversam em relação às promessas que fizeram. Não, eles dizem tudo e o contrário de tudo. Portanto, há ali um momento em que estão de acordo com as promessas que fizeram, mas outros tantos em que não estão. Portanto, um governo assim é um governo que está completamente desacreditado perante a Europa e perante o mundo e que acredito que esteja também perante o seu povo. Agora, essas consequências terão que ser tiradas pelo Sr. Tsipras. Não cabe a nós, políticos portugueses, interferir agora ou estar aqui a dizer o que é que deve acontecer num governo que está eleito pelo povo grego, porque eu não gostaria, como acho patético este Sr. Ministro francês a emitir opiniões sobre o governo português, eu não o faço nesse aspecto.
são factos ainda em não relação aos esclarecidos, gregos, não é? é uma coisa que está nas mãos dos gregos e a que os gregos darão resposta no próximo domingo. Gostaremos nós ou não dessa resposta, é a dúvida que fica no ar. Eu preferia ver a Grécia e os gregos na zona euro, na Europa, e uma Europa unida e progredindo. Vamos ver sobre o que é que conversamos na próxima quarta-feira. Muito obrigada, meus senhores. O Em Foco fica por aqui.